33 mineiros chilenos ficam presos nas profundezas de uma mina e com poucos suprimentos tentarão sobreviver enquanto seus familiares e as autoridades tentam resgatá-los. Por isso, hoje os 33. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar evoluindo. Agora sim, vamos começar. A história começa em uma festa da cidade, onde conhecemos Mário Sepúlveda. Durante a celebração, pede ao capataz Lúcio para trabalhar no dia seguinte, mesmo sendo sua folga, porque precisa de dinheiro. Depois conhecemos Alex e sua namorada grávida, quando um senhor lhe oferece trabalho em sua oficina mecânica, para que ele saia do risco das minas, mas ele não aceita porque ganha mais como mineiro. Descobrimos que a festa é para celebrar a aposentadoria de Gomes, que tem muitos anos trabalhando em Minas e que no dia seguinte será seu último dia como mineiro. Em seguida, conhecemos Maria, uma vendedora de empanadas que encontra seu irmão Dário dormindo em um banco. Aproxima-se para dizer que sempre estará lá para ele e deixa empanadas chilenas antes de partir. Mas Dário sai dali sem pegá-las. Então ele sobe em um ônibus que percorre a cidade procurando os mineiros. Quando ele pega a Johnny, conhecemos sua história peculiar, com duas mulheres brigando por ele. Depois de um tempo, eles chegam ao deserto do Atacama e ao capataz. Luxo se reúne com seu chefe para dizer que encontrou vidros no nível 3 da mina. O que significa que as montanhas estão se movendo e é perigoso para eles. Os mineiros colocam espelhos nas fendas das montanhas para detectar movimentos nas rochas. Mas seu chefe não parece se importar, apenas o manda trabalhar. Antes de iniciar o turno, Luxo apresenta um novo colega boliviano. Enquanto alguns o recebem amigavelmente, outros o incomodam por sua nacionalidade. Mário senta-se ao lado do garoto novato e percebe seu medo ao entrar na caverna. Descobrimos que a mina tem só uma saída. É a única entrada? A única saída. Após uma hora de viagem de caminhão, eles chegam ao destino e iniciam o trabalho. Luxa encontra cacos de vidro nas escadas e confirma que a montanha segue se movendo. Um tremor provoca um deslizamento na montanha, fazendo todos começarem a correr. Enquanto isso, Alex salva Daryl de cair em um precipício. Quando os deslizamentos aumentam, o desespero para sobreviver domina suas mentes. Alguns são atingidos por pedras, mas conseguem embarcar no caminhão rumo a um abrigo preparado dentro da mina. E pouco depois vemos que os últimos 3 deles entram no carro. Mas o boliviano cai e tenta correr com todas as suas forças para alcançá-los, conseguindo subir segundos antes que a montanha desabe atrás dele. No retorno, encontram os outros mineiros em outro carro, mas eles colidem contra a parede de pedra. Em seguida, ocorre outro desabamento, fechando a mina por fora. Não se sabe quanto tempo passou, mas quando Mário acorda, vê alguns colegas vivos ao seu redor. E na superfície, o dono da mina tenta manter a situação em sigilo, mas rapidamente vaza para a imprensa, alertando os familiares. Enquanto isso, Luxo confirma que os 33 mineiros estão vivos, e ele conta que o abrigo tem capacidade para 30 pessoas, e que a melhor opção é esperar pelo resgate. Mas Mário discorda e forma um grupo com Alex, o boliviano, para buscar uma solução. Enquanto isso, os demais fazem barulho na esperança de serem notados. Perto da mina, familiares dos mineiros chegam buscando informações. Após 5 horas, a situação fica fora de controle, já que termina com tiros para o alto e um protesto organizado por Maria Q. Ao mesmo tempo, no Palácio La Moneda, está o presidente do Chile com o ministro das Minas, que pede para ele mesmo cuidar da situação, porque o que aconteceu é realmente grave. Depois, os mineiros veem que o kit de primeiros socorros está vazio e que o rádio de comunicação não funciona. Mário e Alex descobrem que o túnel de saída está incompleto, pois faltam muitos degraus, ou seja, não há saída. E nesse momento o túnel começa a desabar. No dia seguinte, a imprensa e o ministro das Minas chegam, prometendo a Maria e aos familiares fazer o possível para resgatar os mineiros. E quando ele se reúne com o dono da mina, descobre que não há como saber se eles sobreviveram, e que a instabilidade da montanha impede o envio de uma equipe de resgate. O ministro informa a situação aos familiares e Maria o golpeia no rosto por não cumprir sua promessa. Enquanto isso, na mina surge um conflito quando Daria e outros mineiros tentam comer a pouca comida do baú. Como eles estão em um ponto muito profundo que demorou 100 anos para ser construído, tem poucas esperanças de resgate. Mas Mário os convence de que seus familiares e o governo vão salvá-los. Então, Daria e os outros devolvem o que pegaram e contam: 18 latas de atum e biscoitos para os 33 mineiros. E entregam a Mário uma chave para que ele gerencie o baú de provisões. Em seguida, um engenheiro especialista e o ministro analisam a situação para a missão de resgate. Lá, explicam que os 33 estão a uma profundidade de 200 andares e que estão sendo impedidos por uma rocha presa, cujo tamanho equivale a 12 prédios em Empire State. Por isso, a escavação para entrar vai demorar, no mínimo, 8 dias.
Mas além de os mineiros terem poucos suprimentos, há outro inconveniente. Segundo cálculos, a perfuradora pode se dobrar de 20 formas diferentes, reduzindo a probabilidade de encontrá-los a apenas 1%. No terceiro dia, Mário distribui 1 litro de leite e biscoitos entre os 33 mineiros, que comem a cada 24 horas. Apesar disso, eles ainda fazem piadas sobre o assunto. Se a gente ficar com fome, a gente come o boliviano. Do lado de fora da mina, grandes perfuratrizes chegam para o resgate. E as famílias que montaram barracas ali começam a comemorar. Logo, os 33 trabalham para restaurar a eletricidade. Embaixo, ouvem que estão perfurando a montanha. E eles se enchem de esperança, pois isso indica que estão sendo procurados. No quinto dia, a equipe de resgate descobre que a rocha é muito resistente, danificando rapidamente as perfuratrizes. O ministro conversa com os familiares para dizer que não sabem se os mineiros estão vivos. Eles continuarão com a operação de resgate e vão criar um abrigo com postos de comida e uma escola para as crianças. Maria então diz ao ministro que não sairá sem seu irmão. Simultaneamente, Dário sofre com a síndrome de abstinência, pois está há muitas horas sem consumir álcool. E para ajudá-lo, um dos seus colegas começa a rezar com ele. Com o passar dos dias, vemos que o acampamento foi organizado conforme prometido pelo ministro. A esposa do mineiro, que é bígamo, discute com a amante até conseguir expulsá-la do local. No momento, os mineiros se reúnem para comer novamente, mas agora estão comendo meia colher de atum para cada um a cada 2 dias. E um gole de água por dia, que na verdade é a urina filtrada para se tornar potável. Enquanto estão lá, eles ouvem a perfuradora bem perto e começam a comemorar. Porém, logo o barulho vai se distanciando gradualmente, já que a máquina tomou uma direção errada e desviou 10 metros. O tempo continua passando e chega ao 14º dia. Dom Francisco vai à mina para seu programa de televisão, e por causa dele, a notícia ganha repercussão internacional. Nas profundezas, Mário encontra o boliviano com uma faca na mão. E depois de brincar, ele diz que não precisa ter medo, porque ninguém vai comê-lo enquanto ele estiver ali. E por fim, ele lhe dá sua lanterna. Depois, Dário se desculpa com todos por ter roubado comida no primeiro dia. E oferece pedaços de biscoitos que guardou nos últimos dias como sinal de arrependimento. Nesse momento, todos começam a delirar com comidas deliciosas, suas esposas, amantes e até suas mães. Mas lá fora, as coisas pioram porque o engenheiro cancela a operação de resgate, já que depois de 16 dias não teve resultados, embora o ministro não concorde. Naquela noite, os familiares se reúnem para cantar e rezar, fazendo o engenheiro mudar de ideia e retornar à missão. Junto com o ministro, eles descobrem que a perfuradora está sendo guiada incorretamente e reiniciam o trabalho, evitando mais atrasos. No dia seguinte, os 33 estão muito fracos pela falta de água e comida, então eles se ajudam e rezam para conseguir sobreviver. Mário é acordado por uma gota de água no rosto e, ao olhar para cima, vê uma perfuradora bem na sua frente. Nesse momento, eles gritam para avisar a todos que vieram resgatá-los e os outros se aproximam para tentar dar sinais de vida. Então, na superfície, o ministro começa a ouvir algumas batidas vindas da perfuradora. Ao retirá-la, percebem que os mineiros a pintaram e enviaram uma nota. Essa nota é lida pelo presidente na televisão nacional e diz que os 33 mineiros estão vivos. Graças à localização dos mineiros, o governo envia câmeras para se comunicar com eles. E também comida especial, criada pela NASA para que os 33 reponham os nutrientes que seus corpos perderam desde que ficaram presos. Além disso, eles recebem sapatos, iPods, projetores para ver seus familiares e até filmes adultos. Eles também fazem videochamadas com o presidente do Chile, que promete tirá-los de lá até o Natal. Mas ao se despedirem dele, não parecem muito satisfeitos com a promessa. Os dias passam, e a esposa de Mário recebe uma proposta em troca de muito dinheiro, que eles decidem manter em segredo. Dário evita falar com sua irmã, mesmo ela estando sempre na frente da câmera à sua espera. No 50º dia, a operação é interrompida devido a complicações. Os 33 descobrem pelo jornal que Mário recebeu uma proposta para escrever um livro por um valor não revelado. Isso irrita a todos por ele ter guardado o segredo. Mas Mário se defende dizendo que graças à sua ajuda eles estão vivos, mesmo sem ter pedido para ser responsável pelas provisões do baú. Simultaneamente, o presidente queixa-se com o ministro sobre a demora do resgate e os milhões de dólares já gastos. E diz a ele que sua administração depende do resultado dessa operação. Depois, Dário se aproxima de Mário para contar sobre sua irmã e seu amigo aconselha que ao sair ele só precisa abraçá-la e perdoá-la, porque ela é sua única família. Nesse instante, outro mineiro desperta e acusa o boliviano de roubar seu iPod. Mas ele se defende, dizendo que é mentira, e puxa uma faca para atacá-lo.
Então, Mario o desarma e grita para todos que um iPod, uma promessa de dinheiro ou fofocas de jornais não são razões suficientes para matar um homem. Porque lá em cima tudo é um circo e daquela caverna eles sairão sendo os simples mineiros que entraram há dias. Todos compreendem a mensagem e se abraçam. Enquanto isso, as autoridades removem as pedras que bloqueavam o caminho. 8 dias depois, Lucia encontra vigas de sustentação bloqueando o caminho e propõe removê-las com uma explosão controlada. Apesar de ser um risco, porque a montanha está instável, mas a essa altura, os 33 estão prontos para sair dali ou morrer tentando. Eles trabalham nisso, enquanto a esposa de Alex entra em trabalho de parto. A amante de Johnny consegue entrar no abrigo, fazendo com que sua esposa saia irritada. Após a explosão controlada bem-sucedida, a perfuradora alcança os mineiros. Então nos apresentam a cápsula chamada Fênix, que vai tirar cada um deles até a superfície. Porém, a montanha segue em movimento e com o risco de novo desmoronamento, há perigo no trajeto da cápsula. Então o primeiro a tentar pode morrer no caminho ou ser o único a sair. E a decisão de quem será cabe a eles próprios. Chega o 14 de outubro de 2010, início do teste da cápsula. E o primeiro a tentar é Alex, que rapidamente inicia o caminho para cima. Mas em um momento, a cápsula para e os especialistas decidem retorná-la ao fundo para que não acabe o oxigênio. Após alguns segundos, ele move a cápsula, mas perde contato com ela. Para a surpresa de todos, Alex surge na superfície são e salvo, sendo recebido por seu pai e pela equipe de resgate sob aplausos. Nesse momento, ele conhece sua filha recém-nascida. O segundo a subir é Mario. Enquanto isso, milhões assistem ao resgate milagroso ao vivo e os mineiros se reencontram com suas famílias, um a um. Depois é a vez de Dario, que sai com muita vontade de ver sua irmã. Mas ela está longe dele e quando ele tenta procurá-la para abraçá-la, não a encontra. Após 70 dias, o presidente parabeniza o ministro pela missão. Dario finalmente encontra sua irmã no acampamento e eles se abraçam em perdão. O último a ser resgatado é Lúcio, que dá a última olhada na mina, que foi até sua casa nos últimos 2 meses para se despedir dela entre lágrimas e risos. Isso foi os 33. Comentem qual filme vocês querem que eu resuma, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos.